sou Anderson Lisboa, Química com você. Hoje a nossa aula vai ser sobre fenômenos radioativos. Professor, o que é fenômenos radioativos? Onde os fenômenos radioativos estão presentes? Onde é que eles acontecem? Então vamos lá, vamos aprender hoje sobre fenômenos radioativos e tentar identificar onde é que esses fenômenos radioativos eles acontecem. Primeiro nós precisamos lembrar que fenômenos radioativos estão ligados aos elementos radioativos. Nós temos uma série de elementos radioativos lá na tabela periódica. Então, os átomos desses elementos radioativos, eles vão apresentar alguns comportamentos. Então, esses comportamentos são os fenômenos radioativos. Os fenômenos radioativos, eles vão estar apresentando comportamentos no núcleo. Lembrando que o que ocorre nos elementos radioativos são reações chamadas de reações nucleares. Essas reações nucleares, elas acontecem diretamente no núcleo. Por isso, que vai gerar os fenômenos radioativos. Quando nós vamos falar dos fenômenos radioativos, é importante lembrar que nós temos, primeiro, elementos radioativos naturais e elementos radioativos artificiais. Qual a diferença entre os elementos radioativos naturais e os elementos radioativos artificiais? Os elementos radioativos naturais são aqueles que apresentam o comportamento radioativo de forma natural, ou seja, sem intervenção do homem. O homem ele não torna o elemento radioativo. Primeiro que o elemento ele é natural, então ele não passou pela intervenção humana, ou seja, ele não foi criado pelo homem para ser um elemento radioativo. Ele já apresenta esse comportamento. E aí nós temos os elementos radioativos artificiais. Então, aí está a diferença. Os artificiais são aqueles que são criados em laboratório. Por isso que na tabela periódica nós apresentamos a tabela periódica e ela vai estar apresentando uma divisão. Essa divisão ela vai trazer os elementos naturais e os elementos artificiais. Só que aqui a gente já trata de forma específica. Elementos radioativos naturais e elementos radioativos artificiais. Lembrando que a radioatividade, a radiação emitida por esses elementos, ela está dentro dos diversos tipos de radiações que nós vivenciamos no nosso cotidiano. Então nós temos situações como, por exemplo, o micro-ondas. Ele é um aparelho que ele gera uma micro-onda. Essas micro-ondas, elas são classificadas como radiação eletromagnética. Nós temos também a radiação solar, que vai estar dentro também da radiação eletromagnética. E os elementos radioativos, eles vão apresentar essa radiação e ela vai estar dentro de uma faixa na escala de radiação. Essa escala de radiação, ela vai estar apresentando a frequência, comprimento de onda, a energia que uma radiação ela pode estar apresentando. Então, isso também nós identificamos na radiação emitida pelos elementos radioativos, seja ele natural, seja ele artificial. Só que a diferença entre os dois é que os artificiais ele vai ser criado pela intervenção humana. E aí nós vamos entender direitinho como é que esse processo ele acontece. Falando sobre fenômenos radioativos, existem uma série ou família radioativa. Essa série ou família radioativa é ela que vai apresentar justamente os elementos naturais. Então aqui nós temos os elementos radioativos naturais dentro dessas séries. O que são séries ou famílias radioativas? Você pode encontrar com essas duas denominações. As famílias radioativas,
elas vão estar partindo de um átomo que nós chamamos de átomo pai. Então, nós temos aqui 3 tipos de série ou família radioativa. Começando primeiro pelo elemento tório. A segunda família, ela começa com urânio 238, depois vem o urânio 235. Esses 2 urânios aqui, eles são isótopos, ou seja, eles apresentam massas diferentes, mas apresentam o mesmo número atômico, tá? Mas a diferença vai estar aí justamente na massa. Porém, o número de partículas positivas, que é o que nós chamamos de prótons, ela vai ser a mesma. Por isso que eles são considerados isótopos. Uma outra coisa é que, se você observar, as 3 famílias radioativas, elas terminam com o chumbo. Também nós temos aqui 3 isótopos de chumbo. Nós temos o isótopo 212, 208 e o 207. Porém, os 3 apresentam o mesmo número atômico, porque tem o mesmo número de partículas positivas, que é o número de prótons. Então, o que é que acontece? Esses elementos, tório e urânio, 235 e 238, eles apresentam um comportamento que, no momento em que eles iniciam o processo de decaimento, ou seja, o decaimento ocorre quando um átomo, sendo ele radioativo, começa a emitir várias partículas radioativas. Essas partículas, como partícula alfa e partícula beta, elas vão provocar no átomo que está sofrendo o processo de decaimento uma transformação. Essa transformação vai ser em um elemento radioativo, porém mais estável do que o anterior. Por exemplo, o urânio 238 e 235 é um elemento radioativo que apresenta um tempo de vida média muito longo. Porém, eles acreditam que o urânio é resultado do decaimento de um outro elemento mais radioativo do que ele, tá? E o urânio vai se transformar também em elementos mais radioativos. Porém, sempre o elemento anterior, ele é mais radioativo, ele é mais instável do que o posterior. Então, começando pelo tório, né, a família do tório, nós vamos ter aqui uma série de emissões radioativas, onde o tório vai se transformando em outros elementos radioativos, porém mais estáveis, mas ainda radioativos, tá? Até o momento em que ele chega no elemento chumbo. Quando ele chega no elemento chumbo, ele para de emitir radiação. Por qual razão? Porque o chumbo, ele é um elemento estável, onde ele não vai apresentar o comportamento de radioativo. Então, ele estabiliza a série e o processo ele para. A segunda família é a família do urânio 238. Então, ele começa a emitir radiação do mesmo jeito e se transformando em outros elementos radioativos mais estáveis até chegar ao chumbo 208. Enquanto o primeiro é o chumbo 212, o segundo é o chumbo 208. Após isso, nós temos aqui o chumbo 207, que também é resultado da família de urânio 235, que também vai estar emitindo radiação através da emissão de partículas, e essas partículas elas vão estar sempre provocando uma transformação do elemento em outros elementos mais estáveis até atingir uma estabilidade com um elemento que é
não radioativo, que no caso é o chumbo 207. Então essas séries radioativas ou famílias radioativas, ela vai apresentar uma sequência de elementos e emissões de partículas que faz essa transformação, que é o processo de decaimento. Só que nesse caso aqui, ele é um processo natural, ou seja, esses elementos eles emitem radiação dentro do seu período, tá? E se transformam em outros elementos. É óbvio que essas reações, esses decaimentos, eles podem ser acelerados ou iniciados. Por exemplo, o urânio ele tem um tempo de vida muito longo. Então eu posso provocar esse processo de decaimento, tá? Enquanto que as reações artificiais de transmutação, ela vai acontecer pelo bombardeamento, ou seja, você vai pegar alguns elementos, tá? Como nitrogênio, berílio e até o próprio urânio, e vai bombardear esses elementos até que eles se transformem em um novo elemento químico. Então, aqui nós vamos ver o nitrogênio sendo bombardeado pela partícula alfa, e no processo de bombardeamento ele vai se transformar em oxigênio 17 e liberar uma partícula positiva, que no caso aí é um próton. Então nós temos aí uma reação de transmutação artificial. O segundo exemplo é o bombardeamento do berílio também com a partícula alfa. Veja que é a mesma partícula que o nitrogênio sofreu o bombardeamento. Porém, quem é o resultado? Carbono 14, que é um elemento radioativo, e no caso aí, liberando uma partícula, no caso, um nêutron, que é uma partícula que não apresenta carga, apresenta massa, mas não apresenta carga. E a terceira reação de transmutação artificial é o bombardeamento do urânio, tá? Com um deuteron. O deuteron é uma partícula que também está localizada no núcleo, e no momento em que o urânio ele é bombardeado, ele se transforma no neptúnio e libera 2 nêutrons. Então veja que nós temos aí elementos diferentes nas 3 reações nucleares artificiais de transmutação. Primeiro nós temos nitrogênio em oxigênio, berílio em carbono, urânio em neptúnio. Então esses são fenômenos considerados fenômenos radioativos. E para a finalização, nós temos aqui a fissão nuclear e nós temos a fusão nuclear. Esses dois comportamentos, esses dois fenômenos, eles estão relacionados. Primeiro, a fissão nuclear, ela está relacionada a eventos que aconteceram na história do mundo. Por exemplo, o acidente da usina nuclear de Chernobyl. Foi um momento trágico, porque levou à morte de muitas pessoas de forma imediata, mas também ao longo dos anos, e até hoje regiões que estavam próximas ali da usina, dentro do raio da zona de exclusão, cidades próximas em países que faziam fronteira com a Ucrânia, como a Bielorrússia, o solo ele foi totalmente prejudicado. Então, o que é uma fissão nuclear? Fissão nuclear é quando o núcleo de um elemento radioativo ele se separa, ele se rompe e ele vai gerando uma transformação. À medida que ele vai emitindo outros elementos radioativos, ele vai também emitindo radiação e energia. Então, fissão é quando o núcleo ele se quebra, e ele se quebra se transformando em outros elementos radioativos.
e emitindo partículas radioativas e energia. E isso aqui, a fissão nuclear, é o que acontece dentro do núcleo de um reator, de uma usina nuclear, como também no processo de detonação de uma bomba atômica. É quando ocorre aí a fissão, que é a quebra do núcleo e a emissão de energia e partículas radioativas, de elementos que vão apresentar um tempo de vida muito longo, contaminando toda a área onde aqueles elementos eles caírem, que é o caso das regiões próximas à usina. E a fusão nuclear é a junção de núcleos para se transformar em um outro elemento. E isso aqui, a fusão nuclear, ela acontece lá na superfície do Sol, onde átomos de hidrogênio se fundem e formam átomos de hélio, emitindo também uma certa quantidade de energia. E essa energia também acaba gerando uma certa radiação, que é justamente o resultado da radiação que nós estamos expostos, à radiação solar, que ela se torna altamente perigosa no momento em que nós nos expomos de forma demorada em horários específicos onde há uma maior intensidade da radiação. Porque o maior problema tanto a uma explosão de uma bomba atômica, como também a radiação solar, está ligado à intensidade daquela radiação, como também o tempo de exposição, que vai gerar problemas à saúde. Então aqui nós finalizamos essa parte dos fenômenos radioativos, apresentando para vocês os elementos radioativos naturais e artificiais, tanto através das séries ou famílias radioativas, como das reações artificiais de transmutação e também fissão nuclear e fusão nuclear. Então, galera, finalizamos a nossa aula de hoje. Até a próxima. Espero que vocês tenham compreendido a explicação dos fenômenos radioativos. Até mais.